Hello, 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 mais um Atibaia Pode Mais no ar, temporada 2026. Eu tô recebendo aqui um querido nesta tarde, André Oliveira, CEO da Shop Móveis Brasil. André, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, né, nesse podcast incrível, tá? Se não assistiu, continua assistindo, porque olha, tem muita coisa legal, né? Eu sou só um grãozinho de areia aqui. É um prazer. Gente, conhecemos o André recentemente, mas parece que a gente já se conhece há muito tempo. André é morador de Atibaia, ele vai contar um pouco da história dele na área de comunicação, jornalista, apresentador e à frente de uma plataforma de mercado imobiliário da nossa cidade e atende nível Brasil essa plataforma, né, André? Exatamente. Nós vamos falar muito de Atibaia aqui, então fica com a gente. Dá o seu like, curte, compartilha e depois transmite para pessoas da área da imobiliária, né, Exatamente. André? Corretores, tudo isso. Queria a primeira coisa que você falasse um pouquinho do seu currículo para quem é de Atibaia e ainda não te conhece. Vamos lá, inclusive assim, Atibaia é água boa de beber, né? Eu falo assim, quando eu falo do meu currículo, né, eu comparo muito com um avião, tá? Eu, por hobby, eu faço pilotagem. Olha. Eu tenho brevet e tal, e eu falo muito assim, o avião antes dele voar, existe um checklist, né? O avião para na pista e antes dele decolar na vida, ele precisa correr. E essa corrida machuca o avião. O avião não foi feito para voar, aliás, para correr na pista, ele foi feito para voar. Então, essa parte de correr e pousar é muito difícil para um avião, para quem conhece de avião. Tá? Então, eu falo que assim, a vida é mais ou menos parecida com um avião. Né? E a minha história na comunicação foi muito legal. Meu pai, ele foi diretor de criação das melhores agências de São Paulo, foi a Young Rublik, a Macan Erickson e outras que ele trabalhou, a Euro, a RSG também, que é a nível mundial, né? E eu vim desse berço, então fui criado com meu pai. Tá no sangue? Tá no sangue. Adoro. Meu pai, inclusive, você perguntar quem que é o máximo para você, depois de Deus, claro, né? É o meu pai, né? Meu pai é a minha inspiração total. Meu pai tem 6 leões em Cannes. Olha que bem. 12 prêmio Abril e 32 profissionais do ano. Como que ele chama? É um cara, Cláudio de Oliveira. Seu Cláudio, beijo. Tá lá em Porto de Galinhas, Ixi, viu, tá lá. gente? Quando vim pra Atibaia, ó, já é meu convidado aqui, viu? É isso, grande velho, adoro você, te amo muito, viu? Então, assim, na verdade, eu acabei caindo na comunicação, né? A minha história foi muito legal, que eu estudava e eu sempre fui esse cara, porque existe o líder e o cara que não é líder, isso é normal de qualquer lugar, né? Tá? Eu sempre fui líder, né? Não líder por mandar, não é isso. Tá na O meu essência, perfil, a gente tem essa facilidade, né? E na escola eu fiz um grupo chamado GAP, que era Grupo de Apoio e Prevenção. Então eu dava palestra, isso com 17 anos na escola e tal. E aí uma moça veio para mim, meu pai é publicitário e tal, e uma moça veio para mim e me entregou um folder da Uninove. Né? E eu peguei aquele folder da Uninove, e na Uninove só tinham 3 cursos, eram publicidade, rádio e TV e mais um outro curso que eu não me lembro agora. Aí eu falei assim, poxa, cara, meu pai putz, eu amo meu pai, é a minha inspiração. Eu vou fazer publicidade. E eu comecei a fazer publicidade na Uninove, e aí depois eu acabei migrando para o jornalismo meio que sem querer. Foi mais ou menos assim, tá? Meu pai foi chamado pelo Galeb, do Shop Tour, que o Shop Tour foi aí o primeiro shopping na TV. Anos 80, né? Gente, eu Começou. amava. Foi um pouquinho mais para frente, mas enfim, isso daí foi perto dos anos 90, 98, mais ou menos, né? E aí ele chamou meu pai para fazer uma campanha dentro do Shop Tour, que eram 45 vendedores, que a Peugeot ia premiar o melhor vendedor do ano, ia dar um Peugeot de presente. E aí meu pai sentou na mesa do Galeb, comigo do lado, né? E o Galeb falou para ela, olha, Cláudio, eu quero uma campanha, né, através do Ranieri, um abraço para o Ranieri, aí, grande amigo, que era diretor do Shop Tour. E ele sentou na mesa do Galeb, e o Galeb falou para ele, ó, eu quero fazer uma campanha, nós vamos dar um Peugeot para o melhor vendedor do ano. E meu pai virou para ele e falou assim, já criei, tá criado. Olha. O Galeb falou, pô, o senhor é maluco? Na mesa, assim, né? E aí meu pai falou, olha, a campanha é o seguinte...
Shop Tour, a única emissora que leva você passear de leão pela cidade. Olha isso, gente. Que talento, aí o Galeb falou, pô, o senhor é um gênio, o senhor é um ícone, né? Meu pai é uma pessoa, assim, fantástica. E aí ele adorou meu pai falou assim, eu era menininho, tinha acabado de casar, tal, eu não tinha 17 anos, eu minto. Tá, eu já estava no finalzinho da faculdade e tal, já estava casando, tal, aquela trâmite todo. Ele falou assim, pô, Galeb, ajuda meu filho. Ele falou, claro, pode começar no Shop Tour hoje. Que legal. E aí foi aonde começou minha história na comunicação. Muito legal. Você passou pelo Shop Tour, você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 7 anos lá, trabalhando com o Galeb. O Galeb era uma pessoa maravilhosa também, adoro ele, muito grato a gente pode perguntar o porquê que parou? O que foi... Claro. O Shop Tour, na verdade, assim, o Galeb, acho que com toda a crise do Brasil, né, anterior, né, eu falo que o Brasil não consegue sair da crise, mas aquela crise anterior, ele acabou indo morar no exterior. E ele mudou de canal, ele estava num canal chamado CBI, né, que era o canal do pessoal do Digênio, que era do Objetivo e tal. E aí ele mudou para um canal próprio do Shop Tour, que na televisão funciona mais ou menos assim. Quem estava acima da Globo tinha audiência. Quem estava para baixo não tinha audiência. A única que tinha audiência era a Manchete, né? Que era para baixo. TV era muito cara. Era, caríssima. Ela continua cara, sim? Então, depende, porque ela regionalizou. Isso quem começou foi o Shop Tour, né? Naquela época lá. Então, por exemplo, junto com o Ranieri, né? O Ranieri, quem mais? O Abud, mais uns outros lá. Eles tiveram a ideia, junto com o Galeb, né? Que era o gestor Max, né? Máximo, né? Do Shop Tour e fundador. E eles tiveram a ideia de fazer as regionais. Então, você tinha a Regional Leste, que cuidava da Zona Leste de São Paulo. Você tinha a Regional Norte, que cuidava da Zona Norte, e assim sucessivamente. Então, nós tínhamos 4 regionais. E as televisões hoje, elas fazem esse formato. Tá. Então, por exemplo, aqui, eu vou falar da Record, aqui na nossa região. A Record é a TV Tati. Tá. Então, você tem um dono na TV Tati que repete a imagem da Record. Entendi. Então, alguns programas que são nacionais, por exemplo, aquele programa da Tata Werneck, por exemplo. Tá? O horário do programa dela, eles passam o Brasil inteiro. Então, automaticamente, eles têm que repetir. A parte do pastor, que passa de noite, eles têm que repetir. Fora essas repetições, eles têm aí o Cidade Alerta Regional, que é o Orlando Pesotti. Um abraço, Orlandinho. Adoro você sabe. Você é um cara que eu gosto muito, tá? Aí você tem o Jair Duprá, que também é grande amigo, aí um abraço, que faz o balanço geral. Aí tem a Verônica, tem toda a história lá do pessoal todo que trabalha na TV Tati. Então, eles regionalizaram. Obrigado. Quando enrola a língua, a gente não pode tentar falar. Então, o que aconteceu? A televisão, ela perdeu força, existiu um divisor de águas, para você entender, tá? Depois que eu saí do Shop Tour e tal, fui fazer bastante merchandising na Record. E aí um dia o Roberto, que também trabalhou no Shop Tour, era a câmera do Shop Tour, eu desci assim do ao vivo no Cidade Alerta com o Orlando Pesotti, e aí ele falou para mim assim, André, você vai desaparecer. Eu fiquei bravo com ele, eu fiquei uns 4 meses sem falar com ele, grande amigo de muitos anos, aí, 30 anos de amizade. E aí um dia eu falei, poxa, é verdade, eu tenho 40 seguidores, né, na rede social. E aí eu comecei 10% da minha grana, que entrava todo mês, eu investia na minha rede social. E aí eu cheguei em Atibaia, através de uma empresa de um irmão meu, que eu montei, inclusive trabalhei com o Eros, do Pânico, que fez o Pagode da Ofensa, um grande cara também. A gente trabalhou no Bourbon, eu montei uma loja, era foto e filmagem dos hóspedes. Tá? Nós cobríamos o feriado de todo mundo lá e vendíamos produtos lá. Olha isso. Eu cheguei em Atibaia assim. Que legal. Abri uma loja no Bourbon. E da loja do Bourbon, eu tive alguns caminhos que eu fui costurando no jornalismo e tal. Acabei chegando na Record, através do Pesqueiro Boa Vista, inclusive. Olha que legal. O grande Bruno lá do Pesqueiro Boa Vista. Foi a primeira Record, né, que eu fiz assim. E foi um sucesso. O Bruno no Pesqueiro Boa Vista falou, André, cara, tá um sucesso, lotou a casa, foi muito legal. Só que foi assim, eu brinco, foi uma saideira da televisão. A televisão ainda tinha essa força. Hoje a televisão, ela já entendeu que ela tem que estar no digital. Tá? Você teve muito essa transição, você acompanhou as duas fases. E você tá muito forte, muito ativo no digital hoje. Total. O digital veio para ficar, né, André? Sim. É um caminho sem volta.
Para quem está na área de comunicação. Total. Na verdade, assim, a gente tem um paradigma nas pessoas que é assim, a inteligência artificial vai substituir vou beber essa aguinha aqui, ó, vai substituir a pessoa. Isso é uma grande mentira, na verdade, tá? Quem sabe usar a inteligência artificial e somar expertise, isso vira um dinossauro de vendas. O IA veio para agregar. Em todos os setores, eu ainda não consigo crer, pode ser que daqui uma década ou menos, eu escute esse podcast, eu assista ele, eu não acho que ele veio para substituir. De jeito nenhum. Tá? Eu acho que a gente tem que ter muito essa consciência que é uma ferramenta Exatamente. que agiliza, nos deixa mais competentes, mais profissionais, mas eu não consigo... ter essa consciência de que ela vai substituir o ser humano. Na verdade, assim, aceita que dói menos. A IA vai dominar o mundo. Que maneira que a IA vai dominar o mundo? É muito simples. Vamos rebobinar a fita, né? Lá atrás eu não peguei, né? Eu não sou tão velhinho assim, né? Mas lá atrás nós tivemos a Revolução Industrial, que nossos pais pegaram, né? E depois a Revolução Cibernética, que foi a internet. A primeira internet que eu usei era uma internet de escada de tom, que era aquela põe, demorava 5 horas. Linha de escada, linha de escada. E ela tinha 1 mega, era absurdo, né? Nossa, que gigante. Hoje é 30 GB, 40 GB, 100 GB, sei lá quanto que é. Tá? Então, assim, a gente teve essa revolução da internet. Quando a internet entrou, você teve uma transição aí de mais ou menos uns 5 a 6 anos, né? Para as pessoas que estavam nesse meio, foi justamente quando eu fiz jornalismo. Eu me formei em 2000. Olha que legal. Né, em jornalismo. Eu até pulei uma parte da história. Eu comecei em publicidade e pulei para jornalismo. Aí terminei, foi muito legal. Enfim. Então, assim, essa transição, nós tivemos 5 anos para essa transição que virou tudo internet. Hoje não sou eu que falo. 82% do seu tempo do dia você ficou online. Olha isso. Meu câmera ficou online, eu fico online, todo mundo ficou online. Tá? Então, o que aconteceu? Vamos trazer a televisão para a realidade de hoje? A televisão hoje está na palma da sua mão. E detalhe, 24 horas por dia, se eu quiser. Então, com a inteligência artificial, hoje você consegue, né? Por exemplo, se a gente começar a falar aqui sobre avião, você vai abrir teu celular, tem propaganda de avião. Verdade. Ou de viagem, alguma coisa ligada a avião, tá? Então, hoje, o Google ADS, né, que é o que comanda todo esse sistema inteligente, ele capta o que a gente fala e joga a propaganda para você. Mas é muito louco o negócio. Mas é mais ou menos assim, né? Quem é programador vai estar falando, pô, o André tá louco. Mas é mais ou menos isso, tá? A grosso modo, a modo popular, né? Tá? Eu queria conversar com você um pouquinho de Atibaia. Vambora, você tá em Atibaia há quanto tempo? Só 22 anos. É um tempão, né? Durante esses 22 anos, um bom tempo da sua carreira, você ficou indas e vindas para São Paulo e ainda você deve fazer isso por conta da sua profissão. Eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas que assistem. Sim. Você é uma pessoa que você roda o Brasil. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho como que está a nossa cidade, a sua visão de mercado imobiliário para Atibaia. A gente tem uma Atibaia antes pandemia e a gente tem uma Atibaia pós-pandemia. A população de Atibaia aumentou muito pós-pandemia. A cidade vai ter que se estruturar, né, André? Eu acredito que assim, é um divisor de águas, tá? A gente fala antes pandemia, uma média de 80 mil moradores em Atibaia, tá? Nós pulamos para quase 200 mil, né? Nós estamos no quintal de 200 mil pós-pandemia. Então, assim, foi um divisor de águas, né? Atibaia, eu acho que, assim, não é uma crítica construtiva. Eu acho que o que precisa... os governantes, eles pensam, não estou falando mal, é construtivo, tá? Eu não tenho lado para mim, o que importa é a coisa andar, tá? Deixar bem claro. Como é que é a cabeça hoje do atibaiano, que eu falo, né? A cidade cresceu, mas a cabeça continua sendo do interior, por exemplo, né? O zoneamento da cidade, tá? O zoneamento da cidade mudou para uma cidade grande.
uma cidade em ascensão, uma cidade em crescimento. Só que a cabeça da população continua no interiorzinho. Atibaia não é mais um interiorzinho. Ela está deixando de ser um interior. Tá? Crescemos muito. Demais, e muito rápido, isso que foi o doido. Falando do mercado imobiliário, o que aconteceu? Por exemplo, tá? Uma casa no Porto Atibaia antes da pandemia, né? Eu falo do Porto Atibaia que eu adoro o Porto Atibaia, mas todos os condomínios flamboyantes e tal, tá? Esses de alto padrão. Uma casa no Porto, por exemplo, ela custava antes da pandemia 1,5 milhão. A mesma casa depois da pandemia pulou para 3 milhões, 3 milhões Dobrou. e meio. Dobrou. Houve uma supervalorização. Total. Do ramo imobiliário. Isso eu queria te perguntar assim, isso para imóveis mais simples também? Ou a gente, em todas as camadas sociais, os imóveis, eles valorizaram? Exatamente, porque assim, o que aconteceu, tá? Você que é corretor, que tá vendo o podcast, você vai me dar razão, tá? Agora, nesse momento, o mercado está se reequalizando, que é onde dói. Que eu falo que para nascer dói, né? Para se reequalizar também. Então, o que aconteceu? Pandemia chegou tal, aquela enxurrada de clientes, corretores que eram pobres, ficaram ricos porque venderam pra caramba 10, 12, 15 imóveis todo mês. Meu, foi um ano assim, direto, tá? A pandemia foi próspera para o mercado imobiliário. Total. Isso você acha que é só interior de só interior, para Atibaia em específico? Para Atibaia por conta dos selos que Atibaia tem, né? E que ganhou de novo a cidade mais segura aí do estado, né? Uma das maiores, uma das cidades mais seguras do Brasil. Que bom. E esses selos a gente sempre conseguiu ter, né? Então, assim, até parabéns aí o pessoal que cuidam da segurança, né? Os secretários de segurança e tudo mais da cidade, não só dessa gestão das outras também, porque a gente conseguiu não perder esse título. Que legal, né? Então, automaticamente, André, mas então você está falando que Atibaia é melhor que Sorocaba? Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando que Atibaia sempre teve alguns selos, por exemplo, segundo melhor área do mundo, que agora a gente perdeu isso, né? Olha, não estou sabendo. Então, assim, alguns títulos, a pessoa falava, eu quero ir para o interior, eu quero sair da capital. E quero para uma cidade de interior, ela falava, pô, eu vou para Atibaia, porque segundo melhor área do mundo, a cidade mais muito segura próxima. Do estado. A localização que Atibaia está, ela é muito estratégica. E nós estamos num ponto onde que você tem Adão Pedro, nós estamos no Cebolão, né? Tem Adão Pedro que você vai para Jacareí, você vai para o litoral e tudo mais, e você também pode ir para Campinas, você também pode ir para São Paulo e você também pode ir para Minas. Então nós estamos num lugar estratégico. Então o que eu acho, né? Uma sugestão até, tá? A cidade encheu de gente por conta do ponto estratégico dela. Se o cara tiver que escolher Atibaia ou Piracaia, ele vem para Atibaia. Porque estrategicamente ela está muito bem posicionada. Eu preciso te fazer uma pergunta bem polêmica agora. Vamos lá, adoro. Vou te pôr numa saia justa. A gente acabou de vender um imóvel nosso e a gente está indo para uma outra residência. E a gente passou por essa transição de venda e de compra. Eu fiquei com a impressão que tem muita oferta. Sim, demais. Eu tô com essa impressão. Existe dentro desse mercado e mais imóveis, e mais lançamentos, e mais condomínios, e mais edifícios. Essa demanda que não para de investidores que estão vindo. Sim. Você acha que vai chegar uma hora que isso vai dar uma estagnada? Ou essa crescente, o que você enxerga? Eu acredito que assim, o mercado imobiliário de Atibaia, ele teve 3 meses aí de hoje para trás, tá? Que foi bem complicado, todo corretor sabe disso. 2026. Pesado. Não tá um ano, não é só mercado imobiliário, não. André. A gente pela Alfa Ômega aqui, a gente tá em todos os segmentos. Eu tô em hotelaria, eu tô em comércio, eu tô em indústria. É isso aí. Eu tô vendo que 2026 não tá brincadeira, gente. Na verdade, assim, nós mesmos somos culpados, porque eu acho que assim, tá? Um comentário positivo, tá? Não é lado, eu voltando a dizer, eu não tenho lado esquerdo ou direita. Eu acho que assim, o brasileiro, ele não sabe votar. Em que ponto que eu vou explicar? Para não tô atacando ninguém. Na verdade, é o seguinte, você tem que votar nos números e não no André. Né? Eu vou me candidatar a presidente. Não gosto do André, mas como é que estão os números? As estatais estão positivas, o dólar está em baixa, a taxa Selic está controlada. Então, assim, você tem que ver os graus indicativos, né? Em coisas oficiais, claro. Tem muita gente falando um monte de balela, né?
e votar nos números. A minha pergunta é, tá bom, André, você é anti-governo que tá, pelo amor de Deus, não tem nada contra o Lula, contra o presidente que tá aí, tá? Eu acho que assim, a gente tem que votar nos números. Os números estão positivos, continua votando no cara. Não tá positivo? Então, por exemplo, continente europeu, nos Estados Unidos e em outros lugares, eles votam dessa forma. Aqui tem muito rótulo, né? Tanto para a direita como para a esquerda, tem muito rótulo. Os caras idealizam aquele cara ou esse cara. Então, isso acaba atrapalhando na economia. E, assim, eu acho que um termômetro muito legal que mostra para a gente é o mercado imobiliário. Porque quando o mercado imobiliário começa a tomar porrada, aí o negócio tá começando a ficar complicado. E pegando o gancho que você falou, eu acho que assim, a Atibaia ela está numa equalização de valores, tanto para locação como para venda. O que é uma equalização? Para baixo. Os caras estão entendendo que não vale o que os caras estão pedindo. Né? Na época da pandemia era o contrário, você tinha muito cliente para pouco produto. Tá. Então você poderia pedir 5 milhões numa casa. Hoje essa casa que você pediria 5 milhões na pandemia, né? Hoje não dá para você pedir 5 milhões, você vai ter que pedir 4, por exemplo, 3.800, tá? Então essa equalização ela tem que existir. Aí os proprietários falam assim, não, minha casa vale 5 milhões, ok, vamos anunciar 5 milhões, até porque a casa é sua. Nós vamos fazer o preço que você quer. Tá bom? Ótimo. Só que existem dois valores, o valor de venda e o valor de mercado. O valor de venda é o que eu quero. Porque meu pai fez essa sala, eu quero pedir 5 milhões. Beleza. É o valor de venda. Mas ela vai vender por 4. Tá. Entendeu? Então tá passando por uma equalização e a culpa, agora o mercado imobiliário vai brigar comigo. A culpa é de falta de profissionalismo dos corretores e dos donos de imobiliária. Porque assim, lógico, se valorizar, a comissão é mais alta. Né? Eu aprendi muito com o Galeb, com o Bottini, com essas feras de venda aí. O seguinte, Conheci o Bottini, viu? O Bottini é maravilhoso. Tem um vídeo meu com ele. Vender. Ele veio para Atibaia. Tivemos um evento com ele no Rotary. Eu tive lá nesse evento. Então, inclusive, um beijão aí para você, Bottini. Sou fãzaço. Você sabe, não é segredo, né? Um grande cara aí, um ícone aí em vendas. Então, assim, o problema do vendedor, porque o corretor ele é vendedor. Ele é nada mais, nada menos que ele tem um CRES, tem um órgão que controla ele, mas ele é um vendedor. O vendedor que mira em comissão, ele não tem sucesso. Automaticamente. E eu creio, assim, e você não acredita que acaba criando um vínculo muito de fidelidade? Quando você vê que você é bem atendido por um corretor que foi ético, que teve princípios, que fez tudo certinho, a questão da confiança que é inegociável. Eu falo assim, você cria um vínculo que geralmente é uma impressão que eu tive agora como cliente. Por exemplo, assim, a pessoa que vendeu meu imóvel, se eu tiver que pôr outra venda, você não acha que a pessoa, os teus clientes que estão com você, eles já estão com você há muitos anos? Então, quando ele for recomprar ou ele for pôr à venda, ele volta sempre para o mesmo corretor? Então, o mercado imobiliário, ele tende a não ser fiel. Tá brincando. Por culpa do... Eu tenho uns clientes, tá? Quem é meu cliente de várias vendas aí, não é para você isso. Mas, na verdade, assim, o que acontece? Por culpa do mercado mesmo, tá? Concorrência? Porque o que acontece? O mercado imobiliário, eu brinco que eu não sou corretor. Eu tenho Cresce, é bem diferente, tá? Eu sou jornalista. Né? O corretor de raiz, que ele nunca fez nada, ele é corretor, aquele corretor raiz que sempre foi corretor, tal. Tem o Cresce desde 1900 e bolinha lá. Esses corretores, na verdade, eles deram uma contaminada no mercado. Que maneira, por exemplo, tá? Eu não tenho problema nenhum de, por exemplo, se é corretora, nós fecharmos uma venda junto. Você vendeu uma casa minha. Com certeza. Existem parcerias. Exatamente. E assim, o mercado imobiliário, 80% dos corretores não gostam dessa parceria. Você tá brincando. Porque eles querem ganhar sozinhos, tá? Não tô falando mal, gente. Tô falando como é. Então, o que acontece? O que gerou isso? Né? O cliente acabou não ficando fiel, porque o cliente acaba percebendo que o corretor trabalha para comissão.
Né? Muitas coisas que eu vendi, eu não sei nem quanto eu ia ganhar de comissão. Depois que vinha, eu falava, caramba, meu. Então, assim, o cara que fica lá, eu tô vendendo uma casa de 3 milhões, 6% é tanto. Caramba, eu vou ganhar comissão. Mil, nossa, vou lavar a égua. Ele já quebrou antes de receber. Tá. Porque ele tá focado no que ele vai ganhar e não na venda em si. E a venda é muita emoção, né? O corretor, eu vejo, assim, muitos corretores aí que fazem o quê? O cara vendeu 180 mil. A gente está dando um exemplo aqui. Ele sai gastando, torrando, plau. Em 2 meses ele está quebrado outra vez. Tá brincando. O mercado grana, assim, né, gente? isso é a característica do corretor. O mercado imobiliário é um mercado de business que movimenta valores altos. Exatamente. Entendeu? Se você for pegar mercado imobiliário em Atibaia, eu nem sei esse número, mas assim, às vezes mais que uma indústria, mas então assim, quanto que roda em Atibaia de mercado imobiliário de business por mês? Muito gigantesco. Então é assim, essas pessoas eram para elas estarem prósperas. Sim. Qual a dica que você dá? Olha, eu trabalho da seguinte forma, tá? Até porque eu tenho 4 filhos, né? Minha esposa maravilhosa, um beijo aí para ela aí. E na verdade, assim, eu trabalho da seguinte forma: eu peguei uma comissão, vou fazer conta de padaria, tá? 10 mil, eu divido em 10. Nossa, mas só R$1.000 por mês, só R$1.000 por mês. Aí eu fecho outra de 10, aí eu tenho R$2.000. Olha que dica importante. E outra de 10 eu tenho 30. E assim por 3, né? Perdão. Então, conta de burro, né? Então, assim, automaticamente, o que acaba acontecendo? Você tem uma sustentabilidade. Você pode crescer sua vida assim, porque o corretor ele ganha muito dinheiro. O problema é o volume do dinheiro. Pegou a comissão, divide em 10. Ou até em 12, se você conseguir, tá? Então, vai chegar uma hora que você tem uma carteira aí. Se eu falar hoje, ó, vou parar de trabalhar. Você tem 12 meses para frente. Você tem recebíveis. Então, você acaba criando uma renda recorrente, sem fazer nada. Tá? Esse é o segredo do mercado imobiliário. Nós vamos entrar já. Para você que está assistindo o Atibaia Pode Mais, dá o seu like, curta, compartilha. Boa. E eu queria, André... A gente vai falar já da Shop Imóveis Brasil, um projeto que o André encabeçou, já tem 6 anos, André? Na verdade é assim, ele foi idealizado, você vai dar risada, ele foi idealizado no meio do ano passado. Olha isso! A ideia ela surgiu há 6 anos, mas assim, eu sou um cara muito, inclusive Pablo Marçal é grande amigo meu, né? E assim, o Pablo fala o seguinte, ele fala, a vida é construção. E quando você mira num ideal, para você chegar é difícil, por isso que de 10 pessoas, 8 desistem. 2 chegam, porque esse caminho ele é muito difícil. Então você tem que se aperfeiçoar, estudar, ler pra caramba sobre o mercado, como funciona, né? Um corretor completo hoje, é um corretor que sabe. Você tem que ter conhecimento aonde você está se enfiando ali, gente. De 10 corretores que você pega hoje, 9 não sabem o que é um zoneamento. Você chegou exatamente onde era a minha última pergunta sobre essa questão de corretagem. A gente verifica que tiveram muitos profissionais que migraram para esse segmento imobiliário. Com a crise, sim. As pessoas, você acha que eles se deslumbram achando que vai ser fácil? Porque assim, vender um imóvel não é uma coisa fácil. Não. Pode ser uma coisa rentável, sim. Mas é uma carreira que você tem que construir. Que dica que você deixa para as pessoas que estão querendo ingressar no mercado imobiliário? A pessoa está lá, ficou desempregada ou não está feliz no que ela está fazendo e ela começa a falar, acho que eu vou virar corretor. Sim. Porque pode se deslumbrar com os números. Não é bem assim, né, André? Não, tá? Eu fui gerente geral da Remax. Tá? E assim, a Fabiana Camurça aí, até um beijão para você, Fabi. Eu te adoro, você sabe, como pessoa aí. Na verdade, assim, a Remax me ensinou muito, porque o corretor ele entrava ali, né, e eu brigava, no bom sentido, nunca brigamos, a gente era super entrosado. Orientava, né? Com a Fabiana, na questão do seguinte, que a gente quebrava um tabu. O corretor ele tem muito a mania de ser assim, ele não é corretor. Ele é cabeleireiro e corretor. Ele é mecânico e corretor. Ele enfim, tá? Quem se destaca no mercado que fala assim, cara, eu não quero ser cabeleireiro, não adoro a profissão de cabeleireiro, eu amo vocês. Mas assim, não combina.
tá? Por quê? Porque assim, ó, porque é a grande ilusão do mercado imobiliário. O cara fala assim, vou vender uma casa no Porto Atibaia de 4 milhões. Quanto é essa comissão? É dinheiro que você nunca viu na tua vida. Você vai ver. Só que ele vai entrar assim, ó, plá, do mesmo jeito que entra, aí você começa a comer em restaurante japonês, troca o carro, muda para uma casa maior, e caramba, acabou teu dinheiro. E aí, você faz o quê? Outra coisa, envolve toda uma questão de muita responsabilidade e conhecimento técnico sobre aquilo. De documentação, do imóvel, dos proprietários, de quem está comprando, questão de financiamento. Não é uma coisa que se aprende do dia para a noite, André. De jeito nenhum. Outra coisa, o Cresce, né? Corretor fala muito mal do Cresce, tá? Eu converso com 10 corretores, 8 falam mal do Cresce, tá? O Cresce, ele te dá para quem quer. Você não é obrigado. Você não tem um negócio que você fala assim, você é obrigado a fazer os cursos do Cresce. O Cresce tem curso de direito imobiliário que você pode fazer. Ele tem curso de zoneamento, ele tem palestras falando sobre como funciona o mercado imobiliário. Então, assim, o corretor que ele perdura, né? Ele é o corretor que ele estuda, e eu acho que em todo ramo. E se atualiza. Exatamente. Tem que se atualizar, porque o mercado muda, André. Muda, diariamente. Porque, assim, antigamente, assim, não é... Eu já ouvi falar, acho que teu avô, teu pai, as pessoas mais idosas, têm mania de falar isso. O tempo tá passando mais rápido. Não tá passando mais rápido. É que a gente tem muita coisa na cabeça e a impressão que dá é que, nossa, já passou uma semana. Antigamente, não. Né? A gente brincava de bola na rua. Hoje a gente joga videogame e entra na internet. Meu, se você consultar na internet lá como construir uma bomba, o cara te ensina como fazer. Verdade. Então, o que acontece? O tempo ficou muito rápido. As coisas acontecem muito rápido. Então, isso é muito perigoso. Então, se o cara não se especializar, não entender, ficar próximos, eu falo, quer ser rico, ficar perto de rico, né? Não adianta você estar no meio de não tenho nada contra os pobres, né? Eu adoro, amo, né? A minha essência é essa. Mas assim, olha, eu quero ficar rico, tá? Mas você vive no meio de pessoas ricas, ou pelo menos convive, você não vai ficar. Tem que conhecer bem desse universo também, principalmente no mercado imobiliário. Para quem quer ver, eu quero que você fale um pouquinho agora dessa questão das vendas de alto padrão. Sim, vamos lá. Porque eu imagino assim, não conheço nada do mercado imobiliário, mas uma pessoa que tem uma casa de milhões, vamos falar em casas de 5 milhões, eu falo assim, até para ela colocar a casa à venda dela com um corretor, tem que ser uma pessoa que está inserida naquele meio. Com certeza. Tanto de quem está vendendo, quanto de buscar clientes dentro daquele perfil. O poder aquisitivo da pessoa, eu brinco que tem gente que não vai saber o que eu tô falando, mas a gente vira uma Barça, né? O que era Barça antigamente? Onde estava toda a informação, a gente ia buscar na Barça. Tá? Então é mais ou menos assim, o corretor que tem informação, ele entra no alto padrão, tá? Como é que eu entrei no alto padrão, para você entender? O que me fez entrar no alto padrão foi o meu know-how em jornalismo. O network conta muito. Total. Entendeu? Total. O meio social que você está inserido, que você convive, eu acho que isso ajuda bastante. Já é meio do caminho andado, imagino. Porque na verdade, assim, por exemplo, como é que você vai vender? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? A casa da Dona Regina no Flamboyant, tá? Ela tá pedindo 6 milhões, se eu não me engano. 5 milhões e 400, alguma coisa do gênero. Já fez propaganda da Dona Regina. Nós temos 970 imóveis. Então, e eu conheço todos, um por um. Isso é outra característica. Tá? Eu visitei todos. Então, assim, a casa dela, por exemplo, para você chegar na Dona Regina, no seu Mário, você tem que ter um conhecimento. Você não pode ser um cara que não tem conhecimento. O cara começa a falar de política, você abre a boca, fala uma besteira, o cara vai falar, esse aí é mané. Nem te recebe de novo. Nem recebe. Então, você tem que ter informação. Meu pai me ensinou isso, né? O cara pode tirar a tua casa, teu carro, teu emprego, o que ele quiser. Mas o seu conhecimento ninguém tira. E o seu conhecimento abre portas. E o mercado imobiliário de alto padrão, você pontuou de alto padrão, ele funciona mais ou menos dessa forma. E hoje nós temos grandes mitos aí no mercado de alto padrão em Atibaia, vou falar de Atibaia em específico, que na verdade, assim, esses caras foram entrando, você tem 2 caminhos, né? Você vai devagarinho, vai subindo o ticket médio, em 5, 6 anos você chega no alto padrão. Ou você tem muito conhecimento de estudo de longos anos, e você pode falar de qualquer assunto, claro que não ser expert, mas navegar em qualquer oceano de conhecimento.
que você consegue entrar no mercado de alto padrão. Foi assim que eu entrei no mercado de alto padrão. Tá? O meu sócio, o Thiago, né, um abraço aí para ele aí, o Thiago falou assim, cara, como é que nós vamos entrar no alto padrão? Né, vai ser complicado. Eu falei, quantas casas você quer gravar no alto padrão? Então, assim, uma semana que a gente entrou no alto padrão, nós gravamos 10, 12 casas. Ou seja, o fato de você ser jornalista e o fato do seu passado na TV, você acha que acabou abrindo muitas portas? Muitas coisas. Foi um facilitador. Total. Não que isso seja algo principal, mas foi um agente facilitador. Total. E também pela questão da própria comunicação também, né? Exatamente. Tá, o saber falar, o saber se comunicar, tá? Eu não, por exemplo, todo mundo quer entrar no alto padrão, por quê? Porque faz conta. Vou vender uma casa de 5 milhões. Nossa, a comissão é mais de 180 mil. Cara, só que assim, não é isso. Não é isso. Né? O alto padrão, ele requer, por exemplo, você não vai gravar numa casa com uma camiseta que custa 50 reais. Tá. Você vai ter que ir com uma Nike original, que custa 250 reais, 300 reais. Então, assim, você tem um paradigma onde que as pessoas que estão no alto padrão, né, corretores, e o outro lado, o cliente, ele repara no seu carro, ele repara na tua aparência. E o comportamental também, total, né, gente? Total. Isso é muito importante. Não é simplesmente vender o imóvel de alto padrão. Comissão gorda, eu vou vender. Tá bom, pode acontecer. Eu posso estar falando uma grande bobagem, amanhã aparece um doido aí que vai lá e vende. Né? Mas assim, não é isso. O mercado de alto padrão ele é bem mais complicado. Né? Eu queria falar um pouquinho sobre a Shop Imóveis Brasil. E eu tenho que te perguntar, você dá uma aula pra gente, como que ela surgiu e o que é essa ferramenta hoje. E é muito importante também a gente entender assim, o mercado imobiliário há poucos anos atrás, ainda tem imobiliárias que utilizam jornal impresso, tudo isso. Mas há poucos anos atrás, a gente via propagandas em folhetos, em panfletos, em jornal. Hoje em dia, mudou muito isso. 100% as pessoas, digital. Me parece, é isso que eu ia te falar, me parece que tá... assim, uma ferramenta essencial hoje. Exatamente. Essencial, porque a abrangência de onde você chega é infinitamente maior. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que surgiu a sua ideia da Shop Imóveis Brasil. Isso. E o que essa ferramenta tem de diferente? Então, vamos lá, a Shop Imóveis Brasil, tá? Depois que eu trabalhei na Remax, eu fui para o mercado imobiliário, trabalhei em outras imobiliárias, tá? E aí eu fui estudar muito a inteligência artificial. E eu fiz pós em inteligência artificial. E aí o que acontece? Eu entendi que a chave do mercado é a inteligência artificial. O cara que não entrar na tecnologia, ele vai ficar para trás. Mas eu tenho 600 imóveis que são da imobiliária. Na verdade, vai ficar com uma mosca branca. Por quê? Porque vai chegar uma hora que o cara não consegue vender aqueles imóveis, porque ele não está na tecnologia, ele tem que estar na tecnologia. Então, é unir o útil ao agradável. Então, o que aconteceu hoje com os tradicionais da cidade, né? Que são todos formidáveis, eu não estou falando mal, não, estou analisando o mercado. É o quê? Esses caras têm imóvel pra caramba. Só que eles não entenderam que a tecnologia é um novo mercado. Quer um exemplo? Por favor. Acabei de vender meu apartamento e comprar um imóvel. Tá. Eu não conheço o proprietário, a gente não se conheceu pessoalmente. Olha ele nem só, mora mais, ele está fora do estado, gente. Ele mora no Espírito Santo. Aí, tá vendo? E o cara que não é digital? Eu não conheço ele pessoalmente. E todo mundo virou essa chavinha, tá? O cartório tem o Enotori que faz toda a parte digital. O cara tá na Austrália, tudo bem, ele faz tudo online ali. E por falar em cartório, posso mandar um beijo para um querido? Manda. Pessoal do cartório de registro de imóveis, o Velane e o Juan. Opa, gente, boa. São clientes nossos há muitos anos. Olha, que prazer que eu tenho em receber vocês na minha empresa. Vocês são muito queridos por mim, pelo Alexandre e por toda a minha equipe. É isso aí. Um abraço meu também, que vocês são top mesmo. Ela tem razão. Então, assim, o mercado imobiliário, ele mudou. Ele mudou. Então, quem não virar essa chavinha, tá? Hoje, por exemplo, a minha imobiliária tem 10 andares. Não é mais isso. Acabou isso. Tá? É o cara com notebook, com a tecnologia. Eu tenho 6 robôs trabalhando para mim. Olha hoje. Isso. Tá?
Então, desses 6 robôs de inteligência, 4 fui eu que criei. Olha que legal. Eu não vou entregar o ouro, né, do que eu fiz. Mas, assim, são 4 robôs de captação, tá? E eu tenho 2 robôs de vendas, que buscam o cliente para vender. Que legal. Tá? Então, o que acontece? O cliente, ele vem mais assertivo. Né? Ele vem mais Você está falando para mim que eles fazem uma peneira, tanto para ligar tanto o perfil de quem está buscando quanto do quem está vendendo. Fica uma peneira, afunila. Exatamente. Tá. Hoje, como que o corretor trabalha, né? O corretor entra no mercado imobiliário, até os mais antigos, né? O cara fala, eu vou gastar 10 mil em portais lá, que é chaves na mão, LX, não é que não funciona, tá? Funciona, acho que você tem que estar nesse mercado, nos portais, tá? E ele pega o Instagram, vou bombar o Instagram, e o cara fica nessa, ele fica navegando nesses 2 mares aí. Hoje, esse é o corretor, né? Mas o mercado não é mais esse. O mercado mudou. Então, quem não entender que o mercado mudou, vai ficar para trás. Vai ficar para trás. André, mas eu tenho 30 anos de corretagem. Vai ficar para trás. Por quê? Porque ou você entra nessa era de tecnologia, tá? Eu ouvi, eu não vou citar nomes, desculpa, gente. Eu ouvi aqui na cidade de um cara muito velho na cidade falando assim, esse negócio de tecnologia aí é bobagem. Eu sempre trabalhei há muitos anos, porta em porta, liga. Então isso aí acabou, isso aí total, acabou. Hoje você tem, por exemplo, robôs de inteligência artificial que são caríssimos, né? Não é barato. Que, por exemplo, entra 50 leads no teu WhatsApp, por exemplo. Ele peneira, ele te entrega os 3 que querem realmente comprar. Então você não perde tempo com aqueles outros 40 e tantos que tem. Então você já pega os 3 que querem comprar, tá? Ou seja, é muito legal. Ficou esquecendo o profissional que vive disso, mas ficou muito mais ágil e muito mais dinâmico para quem está vendendo e para quem está comprando. Total. E assim, o mercado imobiliário, ele é retrógrado, né? Então, assim, os caras falam assim, imagina, eu sou corretor há 50 anos, tá legal. Só que assim, se você não entender que isso veio para mudar o mundo, e é o mundo, tá? Para vocês entenderem, nos Estados Unidos não tem mais carro com motorista. Você chama um Uber lá, por exemplo, tá? Um aplicativo, o carro chega sem motorista. Você senta, você fala, meu Deus do céu, isso aqui vai bater. Não vai. E o Brasil é um pouco atrasado porque os satélites do Brasil têm um atraso de 3 segundos. Não dá para ter um carro autônomo porque vai dar besteira. Olha isso. Ele não consegue virar na rua certinho. Então ele tem esse atraso ainda, tá? Então assim, ele tem que melhorar muito em tecnologia. Nós estamos tomando um couro em tecnologia e de países que são menores que o Brasil, né? Muito menores. Então a gente precisa de uma lição de casa no mercado imobiliário para isso. Voltando a falar da Shop Imóveis, então eu tive a ideia. Você que é corretor, a Shop Imóveis é sua, não é minha. Eu criei para o corretor. Nós temos 980 imóveis. Tem casa de alto padrão, tem terreno de 100 mil, terreno de 80 mil. Tá em todas as escalas? Tudo, tá? O corretor, ele fala assim, por exemplo, na Remax, onde eu batia muito. Você tem que ter posicionamento. Eu vou vender casa de alto padrão só. Eu não posso vender terreno. Aí o cara se posicionava, tá bom, tudo bem, é uma política legal. Que, na verdade, todo mercado pensa assim. O corretor, eu sou corretor de alto padrão. Meu, corretor é corretor em qualquer lugar. Se todo mundo virar corretor de alto padrão, tá, quem tem casa de 800 mil, 600 mil, quem quer comprar um apartamento de 2 dormitórios, um casal que namora, que tá noivo, tá lá com a FGTS, quer dar de entrada e financiar um apartamento em 2 dormitórios. Quem que vai vender? É isso. Então, assim, a Shop, ela nasceu assim, nesse intuito, tá? Então, por isso que chama Shop. Então, é o shopping do imóvel. Então, se o cara entrar lá, né, na Shop Imóveis, no Instagram, por exemplo, ele vai ver que ele tem, imóvel de 90 mil a 20 milhões. Que legal. Eu tenho uma casa em Sorocaba, no Lago Azul, que é um condomínio, né, que é exclusividade, e ela é 20 milhões a casa. Tem L ponto, tem pier com barco, lago... como é que fala? Privativo e tal. Então, assim, a gente tem todas as ganas. André, mas você é corretor de quê? De tudo. Eu sou vendedor.
Corretor é vendedor. Gente, vendas, né? Como fala o Bottini, cara, é vendas, é vendas. Você tem que vender tudo. O vendedor, ele tem que ser consultor, não vendedor. Então, quer dizer, o cara, hoje o corretor, ele se especializa em alto padrão, ele não sabe vender. Ah, não, chácara eu não vendo, eu não... Então, quer dizer, o cara não é vendedor, ele é oportunista no meu haver, entendeu? Áreas industriais, Total. galpões, comerciais, residenciais. E o mais legal, 80% do que eu tenho são de parceiros. Deixa eu te perguntar uma coisa. Existe um preconceito com apartamentos em Atibaia? Porque antigamente a gente ouvia assim, ai, mas vai morar em apartamento em Atibaia? Só que hoje dezenas de edifícios. E esse pessoal tá vindo com um peso muito grande. Sim. Então me fala um pouco. Tanto é que a gente tem os números. O pessoal da Trenza vende um apartamento, vende um edifício inteiro. A gente sabe dos números. Eles vendem 60% do edifício em 15 dias de lançamento. Não, e detalhe, antes de lançar. O Flávio é fora de série. Ele e o Maurício lá, a equipe dele é top. Então, eu preciso mandar um beijo pro seu Teixeira. Opa! Seu lindo! Tô esperando aquele café lá em Bertioga, hein? Olha, nós vamos lá. Bora. Querido. Então, assim, na verdade, o mercado imobiliário, Atibaia, falando desse assunto que você tá me falando, tá? A cidade não cresceu na cabeça. Antigamente, né? Antes da pandemia, o que você tinha? As casas de rua, né? E as casas de condomínio, Porto, Flamboyant e assim, etc, etc, tá? Era isso, Atibaia se resumiria a isso, tá? Ou você mora dentro do Porto, ou você mora na rua, numa casa, tá? Casas de bairro. Hoje, com a migração, porque São Paulo, eu sempre falei, São Paulo é uma esponja cheia de água, saturou. Né? Ai, o pessoal tá migrando de para os extremos, né? Que são os interiores. Caótico. Então, o cara que vem de São Paulo, olha que legal. Ah, não, então o cara que vem de São Paulo quer morar no Porto. Mas tem cara que não tem condição de comprar casa no Porto. Né? E o Flávio da Trenza, ele entendeu muito bem isso, essa virada de chave. Foi por isso que a Trenza foi um sucesso, mérito do Flávio, inclusive, tá? Não tirando o mérito do Maurício, que é gerente, mas foi mérito dele. Ele entendeu essa virada de chave. Qual que foi a virada de chave? Pessoal de apartamentos aí de 500, 600 mil começaram a vir para cá. Com aquela cabeça de São Paulo, que não mora fora de apartamento. Né? Automaticamente, o pessoal do zoneamento aqui, né, da expansão e urbanismo, mudou-se o zoneamento e aprovou esses prédios, que antigamente você só podia prédios de 3 andares em Atibaia, né? 3 pavimentos. Agora parece que deu uma brecada nisso aí de novo. Agora brecou de novo com o Daniel, que o Daniel, ele não é bom tem... também, porque é muita coisa também, calma. Provou muito. Eu acho que é um caminho, é uma mão de via única, não vai... Mas com calma. Vamos estruturar a cidade. Isso, Atibaia tá crescendo vertical, porém, assim, é um crescimento complicado. Foi sábio. Né? Porque, assim, as boas pessoas vêm junto com as ruins. Esse é o grande problema. Né? Então, assim, quando você fala em volume, né? Por exemplo, por que em São Paulo tem mais assalto daqui? Porque lá tem muito mais habitantes. Então, por exemplo, você pega 100% da população de São Paulo. Lá você tem, eu vou falar um número fictício aqui, não é em lugar nenhum nem oficial, mas, por exemplo, lá você tem 100 mil bandidos, por exemplo, tá? Aqui o número de habitantes é menor, você tem 5 mil bandidos. Entendi. Então, assim, automaticamente, se a cidade der um bum, vai vir as coisas ruins junto. E coisas boas. E questão que eu acredito de trânsito que são muito também, mais, a estrutura de rua. Total. Entendeu? Ensino, saúde. Saúde, os hospitais estão em plena expansão aqui da região, todo mundo sabe disso. Colégios, né? Por quê? Veio um monte de gente. Precisamos ter mais hospital, precisamos ter mais escola. A Redditor veio pra cá agora, que comprou o Novo Atibaia, né? Pra gente continua sendo o Novo Atibaia. E outra coisa que eu queria abordar com você, que eu tenho a impressão. Dependendo do bairro que a pessoa tá em São Paulo, e ela, para ir trabalhar, talvez ela leve 1h30 no trânsito, se ela tiver que atravessar uma marginal, e ela tá num apartamentinho em São Paulo de 2 dormitórios, 60, 70 metros quadrados, que dependendo do bairro que ela tá, esse apartamento vale 800, 900 mil reais lá. Sim, total. O cara vende isso, vem pra Atibaia, pega um novo, e enfia uma grana no bolso que vai ter sobra, e às vezes
Ou você acha que não tem mais, não tem mais isso? Você Atibaia acabou, é relativo. Por exemplo, você falou da Trenza, né? Eu vou falar bastante da Trenza, como eu disse, eu adoro a Trenza, adoro o Flávio, que é o dono da Trenza. Na verdade, assim, a Trenza, os apartamentos da Trenza hoje, você não tem apartamento abaixo de 500 mil, não existe, não tem. Então, apartamento, por exemplo, antes pandemia, o que você está falando tá certo. Mas você concorda comigo também que o nível e a estrutura, os apartamentos ficaram mais caros? Eu tenho ido visitar os prédios, mas é muito visível para a gente que a estrutura de acabamento, de construção, hoje os prédios que se constroem, tem área de lazer, tem piscina, tem... Então, assim, eles ficam... Por que você está pagando um apartamento de 500? Sim. Porque o prédio está te oferecendo uma estrutura de lazer e uma infraestrutura muito melhor. Eu vou falar uma palavra que talvez nem existe, mas São Paulo-bilizou o negócio, entendeu? Porque o que acontece em São Paulo, né? Eu fui para Santos gravar esses dias no Canal 7, né? Que também caríssimo os imóveis caríssimo. Em Santos. Nós temos imóveis lá... Litoral é um absurdo, gente. Eu gravei uma cobertura lá que é 6 milhões de reais. Só que assim, dentro do empreendimento lá, você tem cabeleireiro, você tem academia, você tem mercado, você tem... Então, mecânico, você fala, caramba. Então, eles fizeram uma cidade comercial dentro dos condomínios. E isso tá chegando em Atibaia. Por exemplo, Patriani, né? Ali na Jerônimo. Se você for lá tem cabeleireiro, tem toda a história, agora pet tem shop. Negócio de lavar cachorro. Então assim, você tem toda a estrutura dentro do prédio. Então, o que acontece com toda essa tecnologia? As pessoas estão saindo cada vez menos do habitat delas, que é a residência. Então, essa cara de São Paulo, em São Paulo isso daí já está há muito tempo, né? Quando eu comecei a gravar São Paulo... Até feira. Minha irmã morava num prédio lá em São Caetano... Feira Até feira de quarta-feira. Isso aí. Na verdade, assim, São Paulo, eu fui atender, quando eu comecei a atender São Paulo, né, recentemente, eu cheguei lá em São Paulo, achei super legal o negócio do mercadinho. E eu fui fazer uma visita com o cliente até deu risada nos imóveis do Guto, um cara muito legal aí da cidade, é um investidor, e contei para ele até, né, eu fui fazer a visita com a cliente, eu falei, cara, que tem mercadinho. A mulher deu risada e falou assim, André, todos os apartamentos têm. Legal. Então, assim, essa cara de São Paulo está começando a vir para o interior, que são os condomínios completos, tá? O próprio Porto Atibaia, por exemplo. Hoje você tem mercado lá dentro. Você tem o cara que dá aula de natação, o cara que dá aula de tênis, o cara que dá aula de futebol. Então, teu filho não sai de lá de dentro, tem tudo ali dentro. Então, essa estrutura de São Paulo, ela está começando a vir para Atibaia. Aonde que está o problema? Os pilares não estão subindo junto. A gente está com uma cabeça de cidade grande, com crescimento de interior. Isso não está equalizado junto, entendeu? Então, e o que eu falo é avenidas, né, acesso, a gente está começando a ter trânsito. Em alguns, por exemplo, o Colégio Adventista... Todo mundo tem carro aqui, né? O Colégio Adventista vai lançar agora, vai inaugurar agora dia 16, se eu não me engano, né? E ali na Jerônimo de Camargo, em frente à Luanda. Vai virar um caos. Não por causa do Colégio Adventista, por causa que a estrutura ali hoje, sem o Colégio Adventista, você tem um trânsito absurdo ali para sair, por exemplo, eu tô ali pro lado do Morumbi e tal, para aquela região ali, tá? Então, por exemplo, para mim sair dali e vir para o centro, eu fico parado ali às vezes 30, 40 minutos. É um absurdo. Imagina quando inaugurar esse colégio. Então, assim, não estou falando mal do colégio, estou falando que, assim, o que a Atibaia precisa entender, aí específico falando para o Daniel, porque é o prefeito atual. Daniel, infraestrutura, investe em infraestrutura. As avenidas têm que ter retorno. Por exemplo, você sai da Luanda, para você ir no Colégio Adventista, por exemplo, o cara que está na Luanda, ele tem que ir lá embaixo, quase no Jardim dos Pinheiros, voltar para pegar todo esse trânsito para chegar no Colégio Adventista. Então, essas preocupações que eu falo que Atibaia está na cidade pequenininha, mas com crescimento de cidade grande. Esse pilar da cabeça de cidade pequena precisa subir. Entender que, precisa mexer na cidade, nas avenidas. Não dá para ficar, por exemplo, meu Deus, tá? Por quê? Uma vez me perguntaram isso e eu fui estudar isso. Por que as ruas do centro têm paralelepípedo? Você sabe, não? Por quê? Porque nós somos considerados uma instância turística. E nós recebemos uma verba do governo federal. Tá? Se tirar o paralelepípedo do centro da cidade, deixa de ser instância. Então, o que acontece? A gente perde essa verba. Quer dizer, é mais importante receber a verba do que a cidade crescer.
Meu, Atibaia do jeito que tá, já não tinha que ter paralelepípedo em lugar nenhum. Verdade. A São João toda de paralelepípedo, pelo amor de Deus, isso é... O fluxo que tem de carro hoje na São João. Entendeu? E vai aumentar, porque aquele miolo... vamos falar um pouquinho daquele miolo ali, beirando Jerônimo? Nossa. Aquilo ali decolou. Decolou. Ferveu, não tinha nada. É coisa de 5 anos pra cá. É isso aí. Entendeu? E me parece que ali tá começando o negócio ali. Porque ainda não explodiu. Não. Você vê, escola, não tá no ápice, né? mercados. Você anda lá naquela Jerônimo, é um mercado que abriu, outro que vai inaugurar, outro que vai inaugurar. Falo, se os caras do mercado estão vindo pra cá, é porque vai ter mais residência. É lógico. Eles já estão entendendo esse crescimento, só que assim, o que falta, eu acho. Tá espalhando já, né? O que eu acho que, por exemplo, o próprio diretor do Colégio Adventista falou para mim, lá no Big, inclusive, ele falou, André, antigamente não era interessante a gente vir para Atibaia, mas hoje é. Né? Porque você tem o fluxo de alunos para um colégio de um porte do Adventista. E todos os mercados, inclusive imobiliário, que é dele que nós estamos falando, o cara que não virar essa chavinha, entender que mudou, que foi diferente, ele vai morrer. Assim como os colégios. Tem o colégio tradicional X aqui da cidade, tá há 50 anos. Se não virar a chavinha, esses colégios que estão vindo vão engolir esses colégios menores. Hospital, se não virar a chavinha, vai engolir. Então, todos os mercados, né? A verdade é o seguinte. Eu sempre falo isso pra minha equipe aqui. Eu falo assim, a gente trabalha. Quando a gente fala assim, nossa, agora na minha empresa, olha, a parte de estoque tá legal, o comercial tá bom, a assistência, você implantou tudo aquilo. Daí, quando você fala assim, nossa, daí já tem outra coisa pra você ser. Então, assim, a gente tem que estar em constante... Seja a sua empresa pequena ou média ou grande, em qualquer segmento, você tem que estar em constante evolução, porque as coisas estão mudando muito rápido. Você quer um exemplo? Um corretor lá, isso aí tem algum corretor que deve estar falando assim, é claro, com dinheiro é fácil. Então, ouve essa história. Eu parei na Rebouças, né? Parei meu carro na subida da Rebouças, assim, tal, que eu fui lá em São Paulo visitar um imóvel, e aí tô no farol, tava um cara de gravata com uma bandeja. Que e umas balinhas assim, caramba, eu falei, putz, esse cara vai querer vender alguma coisa para mim. Olha só como não é dinheiro, tá? Aí eu abri o vidro, né, que meu carro é blindado, eu abri o vidro, falei, tudo bem, boa tarde e tal, comecei a bater um papo com ele, ele falou, eu sou corretor. Aí eu falei, corretor? Que legal, cara, que bacana. Aí ele me deu um saquinho de bala com o Instagram dele e o telefone dele. Ele falou, se você estiver comprando imóvel, compra comigo aqui em São Paulo. Esse cara é um parceiro meu em São Paulo até hoje. Que legal, hein? Eu fiquei parceiro dele. Então, eu tenho vários imóveis dele na minha rede. Eu achei isso fantástico, porque ele não tem como investir em tecnologia, ele não tem como estudar tecnologia, mas ele entendeu que ele tem que fazer alguma coisa para mudar. O mercado tradicional, ele desapareceu, ele sumiu. Então, os caras que estão fazendo diferente, né? Fala, nossa, mas o André tem 4, 5 anos de mercado imobiliário e caramba, o cara tem imóvel pra caramba na rede dele. Nossa, por quê? Eu tô há 50 anos e não tenho metade dos imóveis. A verdade é uma coisa, né, André? É só não ficar sentado. Exatamente. Entendeu? Com o popô na cadeira, esperando cair do céu. Isso é pra tudo na vida. Qualquer coisa na vida. Eu sempre falo isso. Eu e meu marido, a gente começou numa sala de 4x4. É isso aí. E não foi fácil chegar até aqui. Fácil, né? Nada é fácil. Só que a gente se move o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então eu falo assim, é só Deus abençoa demais. A gente falou há pouco agora dos dons e talentos que Deus dá para cada um. É isso aí. Mas a gente tem que trabalhar. Se mexer. É mais ou menos assim, tá? Eu tenho uma frase que é minha, que eu falo, nada resiste ao trabalho. O que é isso? Gente, tá difícil. Trabalha, não faz nada. Mas eu tô devendo. Trabalha, continua trabalhando, que o fruto vai vir, né? É meritocracia mesmo, tá? Se você trabalhar, você vai ganhar o bônus horas, mais ou menos assim. Então Deus vai falar assim, cara, aquele cara se mata. Eu vou entregar um pouquinho mais para ele. Então, é a meritocracia. Você vai ganhando a meritocracia, né? Num universo, seja qual for a sua religião. Eu não estou falando de religião. Estou falando de meritocracia. Se mexe, né? Que o cara lá em cima vai falar assim, pô, caramba, meu Andrezão tá se mexendo, cara. Deixa eu abençoar ele um pouquinho, tal. E ele vai abrindo aquela torneirinha da bênção aos pouquinhos, entendeu? Agora, você ficar em casa, porque Deus me ajuda, eu sou um ferrado, eu sou não sei o quê, sou caramba...
Cara, vai pra luta. Ah, tô esperando uma porta abrir. Mas com dinheiro é fácil. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, com dinheiro é fácil. Né? Eu que não tenho nem carro para andar aqui, o que eu faço? Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é crescimento. Eu tenho uma palestra que chama O Voo da Águia, tá? Eu que criei essa palestra, tá? A águia é um dos animais mais incríveis que tem. Por exemplo, por volta dos 40 anos, ela sobe no pico mais alto, tá? Onde ninguém vai ver ela, e ela arranca dolorosamente, tá? Todas as garras e o bico, ela bate na pedra para arrancar o bico, porque ele não tá mais afiado, ela não consegue mais pegar a presa com o bico e nem com as garras. Então ela sobe no monte mais alto, ela arranca os bicos e as garras, tá? E depois de longos 6 meses, quando cresce novos bicos e novas garras, ela volta a caçar de novo e volta muito melhor do que quando ela tinha bicos jovens. Por quê? Porque ela tem a experiência de vida, né? Ela já deu 1 milhão de mergulhos para a presa, né? Porque a águia ela enxerga um rato a 12 mil pés de altura, né? E é o único animal que respira acima de 12 mil pés. Tá? Então eu adoro a águia porque eu comparo muito com o mercado imobiliário e com a minha vida. Como é que funciona? Por exemplo, quem é o inimigo da águia? O corvo. Né? Quando os corvos atacam a águia, em vez dela ficar reclamando, ai, que saco e caramba, que é a nossa vida, né? A gente começa a receber ataque. Né? O diabo não vai te atacar se você não é uma pessoa extraordinária. Você não vai ter ataque. Então, quando você não tiver ataque na tua vida, fala, meu, tem alguma coisa errada. Eu tô fazendo alguma coisa errada. Porque se o diabo não tá me atacando, é porque eu não sou ninguém. Então, a vida é mais ou menos assim. A águia, os corvos atacam ela. Em vez dela reclamar, dela ir para baixo, murmurar e tal, o que ela faz? Ela começa a subir. E os corvos atacando ela, mordendo ela, Olha atacando isso. ela. E ela vai subindo. Ela Chegou passa de 12 mil pés. Até 15 mil pés, esses corvos não têm mais como respirar. Aí esses corvos começam a cair, mortos. Eles começam a morrer. Pum, 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 pum. Então, olha que louco. Quer tirar os corvos da sua vida? Cresça. Cresça. E é assim... Crescer dói, crescer incomoda. Você tá incomodando, meu? Tem gente te atacando, Deus, meu, eu acordo todo dia, eu falo, Deus, obrigado. Tá todo mundo me atacando, eu tô no caminho certo. Por quê? Porque você tá crescendo. O crescimento, ele incomoda quem não quer crescer. E outra coisa que a gente tem que entender também, né? Daí a gente entende o porquê que algumas pessoas não prosperam. O tempo que se perde preocupado com o outro. O quanto tá crescendo. O que tá fazendo. Ah, quanto que tá vendendo. Ah, o que ele... Perdeu todo esse tempo para investir em si mesmo. E eu sempre falo isso dentro da minha empresa. Eu falo assim, eu tô muito preocupada do que acontece da porta da minha empresa para dentro. E acabou. Que tá Somos perfeitos? Não. 32 anos de Atibaia. Somos perfeitos? Não. Crescemos muito, com a graça de Deus, com muito esforço, mas nunca abrindo mão de ética, verdade, honestidade, integridade, muito trabalho, procurar fazer o nosso melhor. Então, eu falo assim, quando você começa a colocar isso na sua sacola, temor a Deus, que é incondicional. Eu vou pegar um gancho que você tá falando aí, tá? Tem grandes caras aqui, não vou citar nomes, porque eu não tô aqui para atacar ninguém, mas, por exemplo, tem grandes caras na cidade, velhos. A Atibaia tem uma cultura, né? Chega pro corretor e fala assim, eu vou pagar 6% para você, beleza? Aí você vende e o cara te paga 3%. Ah, né? Que feio. Isso é totalmente antiético. Porque a palavra tem que ser uma só. E a Atibaia, ela tem essa contaminação no mercado imobiliário que agora está se quebrando. Por quê? Quem destacou, por exemplo, vou dar alguns nomes aqui, eu não tenho problema com isso, porque o cara que cresce para mim... Não é de imobiliária, não, é de corretores, tá? De corretores, não imobiliária. Eu não vou dar nome de imobiliárias porque eu não estou aqui para atacar ninguém. Por exemplo, o Branco, o Gomes, tem alguns corretores na cidade que eles se destacaram. Por quê? Porque eles foram buscar, eles foram atrás, eles se movimentaram. Eles não ficaram na caixinha. Então, assim, os grandes entenderam que esses caras foram embora. E eles poderiam ter esses caras com eles, se eles fossem parceiros de verdade, entendeu? Os melhores da cidade. Aí, o próprio Lucas Mesquita, um cara bom pra caramba. Então, assim, o que acontece? Esses caras, eles podiam estar nessas grandes imobiliárias de Atibaia, que sempre foram, né? Os nomes
nomes aí da cidade, que todo mundo sabe, não é segredo para ninguém. Então, esses caras, eles têm que entender que o corretor não é mais aquele velhinho que fica sentado numa mesinha, fumando cigarro com o cabelo amarelo, os dedos amarelos, e esperando o lead da imobiliária. Isso aí acabou. Isso aí acabou. Ou muda-se essa cabeça, ou o que vai acontecer? As imobiliárias tradicionais vão ficar sem corretor. Ninguém vai querer trabalhar. Isso não é só Atibaia, isso geral, é o mercado. Geral, mercado Brasil. Brasileiro. Nem vou falar de uma parte imobiliária estrangeira. A gente assiste hoje, você liga a sua TV, exatamente. Você vê corretor anunciando casa em Miami, Flórida, para quem está dentro de uma faixa... Você acha que esses caras não vendem aqui no Brasil? Também e hoje pode, tá? Eu tenho casa em Miami. Olha isso. Só que assim, eu tenho casa em Miami, você vai para Miami? Não, nunca fui. Olha isso. Só que assim, eu tenho meu parceiro em Miami, que eu coloco os imóveis dele na minha rede e vendo. E vendo lá, já vendi 2 em Miami. Olha que legal. Então assim, o que acontece? Hoje o céu é o limite. Aonde que é o problema? Eu falo que o problema do ser humano, não só no mercado imobiliário, é a zona de conforto. O que é a zona de conforto? A própria palavra diz, é o conforto. O cara fala, não, pô, eu tô trabalhando aqui nessa imobiliária, mas eu tô confortável aqui. Ok, ótimo. E eu respeito, tá? Porque o cara pode falar assim, eu tô ganhando 10 mil por mês. Tá bom. É ruim? É um salário ruim? Não é um salário ruim. Se o cara souber se adaptar, ele vai viver legal, tá? Então assim, pô, eu ganho uma média de 10 mil por mês, tá bom, tá legal. Respeito o cara que fala, não, eu vou ficar aqui quietinho, bonitinho. Tá? Mas é a zona de conforto. A zona de conforto, ela não te traz crescimento. É que isso é muito relativo de pessoa para pessoa. Às vezes, é assim, depende do que a pessoa quer para a vida dela. Às vezes a pessoa quer ter uma vida sossegada. Aquilo ali, que tá tudo não bem. Quer ter essa vida maluca que a gente tem, trabalhar... Às vezes eu paro, André, e falo assim, meu Deus... Mas vale a pena tanto, 6 horas da manhã chega, 6 horas, trabalho 12 horas na empresa e grava podcast, e a gente não para um segundo. Daí você fala assim, cara, eu tô com 52, tá valendo a pena? Às vezes é melhor. Eu digo que tá. Eu falo assim. Eu digo que tá, porque assim, a gente não pode, o Cortella, né? O Cortella fala muito, ele fala, não seja medíocre. A mediocridade é a zona de conforto, você pode ser medíocre. Então assim, o que você quer ser? Mais um na manada ou um cara diferente? O cara diferente machuca-se, ele incomoda. A gente nunca vai agradar todo mundo, vai ter gente, vai ter gente que você vai dar match com a pessoa profissionalmente, pessoalmente. E tem pessoa que não tem aquilo que às vezes a gente só encontra uma pessoa primeiro. Tava falando há pouco com você. Sim. Você bate o olho na pessoa e fala. Não bateu santo, como diz o português. Não rolou, não rolou, entendeu? Isso acontece em todas as escalas, familiar, social, profissional, isso acontece. Desculpa te cortar, o grande problema é o seguinte, ó, por exemplo, por que o cara não consegue crescer no meio familiar? Porque você cria um estereótipo da pessoa. Por exemplo, meu irmão, Daniel, eu tenho o estereótipo dele. E para mim, ele é aquele Daniel. Se ele sair da bolha, eu não vou acreditar nele. Eu não vou falar assim, pô, Daniel, vai dar certo. Não, eu vou falar para ele que vai dar errado. Porque eu conheço aquele Daniel que eu vivi a vida inteira e que é aquele cara. Então, para você crescer, e não só no meio familiar, então, por exemplo, você trabalhou numa empresa, quando você quer crescer, o cara te cria um estereótipo, fala, esse cara é babaca, esse cara é bobo, ele não vai conseguir, obrigado, gasolina para mim, você fala isso. Porque o que acontece? O cara cria estereótipo de você e eu falo assim, ó, é mais ou menos assim que funciona. O bola murcha e o bola cheia. Como é que funciona? O bola murcha, o problema do bola murcha é que ele não quer crescer. E ele não quer que você cresça. Tá? O bola murcha é mais ou menos assim, é o cara que tem uma empresa aí, né, uma imobiliária, por exemplo, ele fica criticando o próprio corretor, ele joga contra o corretor, esse cara é um babaca, esse cara é imbecil, não sei o quê, porque ele tem que ficar em destaque, ele é o bom, ele e tal. Quem trabalha do meu lado, eu levanto, eu ensino, eu jogo pra cima, aí, eu puxo, eu vou tem uma palavrinha que eu amo, que quem trabalha comigo sabe. O legado que a gente vai deixar. Exatamente. Não importa se essa pessoa vai ficar 1 ano com a gente, 10 anos, não importa. Que legado, que exemplo que a gente está sendo para essas pessoas. Não somos fantasmas. Então eu falo assim, vamos crescer todo mundo junto? É isso. Vamos, eu acho que... mas isso aí tem muito a ver, André... Intimidade com Deus, temor a Deus. Eu acho que tudo isso é um reflexo, porque as pessoas se afastaram muito de Deus. É mais ou menos assim. Nós estamos terminando. Foi uma honra. Mas eu quero deixar um versículo da Bíblia para quem
não me conhece... Que nem fala o Jô, né? Mas você vai vir pro segundo. Obrigado. Vamos falar da águia. Poxa, satisfação. Existe um versículo... A Bíblia é uma resposta de tudo para mim. Sim, é o manual da vida. Quem me conhece sabe que eu sou cristã. Eu falo assim, religião e igreja não muda a vida de ninguém. Quem muda é Jesus Cristo. Eu sempre falo isso. Exato. Tem um versículo da Bíblia que eu amo. O que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Exatamente. Eu termino esse podcast com esse versículo. Maravilhoso. O que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Então, eu acho que esse é o maior exemplo que a gente pode deixar para quem está no seu segmento ou em qualquer outro segmento. Então, isso acho que é uma base e todo mundo que me conhece sabe. Que a Bíblia é o meu alicerce para mim e para tudo aquilo que a gente for fazer. Total. Foi um prazer enorme receber você aqui. Maravilhoso o seu trabalho, espetacular. Que você prospere muito no mercado imobiliário, que você possa ser abençoado, que você possa abençoar outras pessoas. Eu sempre falo que quando a gente vai comprar e vender um imóvel, eu sempre falo isso. A gente compra, é uma mudança de fase muito importante na vida das famílias. É um sonho, né? Na vida das famílias. Então eu falo assim, é muito importante você ir... Porque você fala assim, nossa, que legal, curti aquele momento. E toda a parte do corretor, da imobiliária, quando ela flui de uma forma íntegra, honesta, exatamente, isso reflete e isso você vai colher lá na frente também. Então, não é só a comissão. Então, o meu desejo para você é isso, que Deus te abençoe grandemente, que o Shop Imóveis Brasil contribua muito para a nossa cidade. Obrigado, muito obrigado. Grande beijo para você, para sua família. Gratidão. E eu queria que você deixasse um recado para sua família. Olha, eu deixo um recado para minha família. Gente, o mundo ele tá muito moderno, tá? A gente corre atrás do quê? Do dinheiro, não é verdade? A maior joia que a gente tem na vida é a família, tá? Claro, em primeiro lugar Deus, né? Em segundo lugar a tua esposa e depois os filhos. Mas a nossa maior joia, todo mundo te tira tudo, mas a tua família ninguém te tira. E o cara que não tem família não tem nada. Amo vocês. Nossa, minha esposa e meus filhos são meu alicerce. Sem eles, talvez eu acho que não seria nada, né? E eu queria te parabenizar. Obrigada. Pelo seu trabalho. Eu passei em N televisões. Minha formação é jornalismo, né? Eu falo que eu não sou corretor, eu tenho Cresce, é bem diferente. Olha isso. Eu sou jornalista de criação, de nascência, nasci jornalista, hoje sou jornalista, e assim, olha, o trabalho do podcast aqui, você pontuou uma coisa, já falando de família. Gente, se você construir a sua casa na pedra, ela vai cair. Se você construir na areia, ela também vai cair, tá? Se não tiver Deus, você pode construir aonde você quiser, tá? Então o trabalho é muito abençoado. Parabéns. Obrigada. Eu tô me sentindo aqui na frente de fera do jornalismo, né? Do jornalismo, tá? Então parabéns. Muito gostoso. Eu tô felizão de vir aqui. Tô assim contente. É um divisor de águas para mim. Eu tô saindo daqui feliz. Daqui contente, como se eu tivesse ido numa igreja. Legal. Tá bom? Deus te abençoe grandemente. Amém. Obrigado a todos. Que os seus melhores dias estejam por vir. Amém. Seja profissionalmente, dentro da sua família, e que por onde você passar, que você possa ser um abençoador. É isso que eu desejo. Cris, show de bola. Parabéns. Obrigada, gente. Ó, compartilha, faz o seu comentário. Atibaia Pode Mais, temporada 2026, segundo semestre, tá vindo com toda a força. Vocês vão ver muito conteúdo. E para você que deseja estar no Atibaia Pode Mais, contata as nossas redes sociais. O Lucas Menezes, meu assistente, agora eu tenho um assistente, viu? Chique, crescemos. E estamos de portas abertas. A gente ama Atibaia. Existe um propósito nesse podcast e eu sempre falo, André, eu escolho a dedo as pessoas que sentam nessa mesa. Fico deslongeado. Um super abraço para todo mundo. Até mais. Beijo. Tchau, tchau. É isso.